Com a graça de Deus, nós damos início agora à meditação ao estudo do Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 1 a 30 e 39 ao 42. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo que Ele tem concedido a sua palavra, e nós rogamos que Ele nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que a palavra de Deus seja colhida de uma maneira como somente ela pode ser, espírito e vida, mas que nós a recebamos com fé e que nós a recebamos com o coração desejoso. O nosso desejo é que essa história que todos nós conhecemos, ou a grande maioria conhece, a história que gira em torno dessa mulher samaritana, ela possa ser ainda uma fonte para nós de intimidade, de adoração, de busca pelo Senhor, porque esta passagem fala essencialmente disso, né? Ela traz no centro, no eixo dela, a verdadeira adoração, a busca verdadeira de um coração que deseja o Messias, que deseja o Senhor. Então, Jesus usa esse encontro com esta mulher para mostrar que a essência da adoração, a essência da busca por Ele, é algo que depende essencialmente do Espírito e depende essencialmente da maneira que nós o buscamos, né? Que o Senhor nos conceda, então, esse entendimento. Nós não vamos fazer a leitura sequencial dos versículos de 1 a 30, né? Inicialmente, nós vamos fazer do 1 ao 6, e depois fazer os comentários e vamos prosseguindo na leitura. Antes de iniciarmos a leitura do versículo 1 do capítulo 4, o versículo 22 do capítulo 3 do Evangelho de João nos dá o contexto do início desse capítulo 4. Diz assim, Evangelho de João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, o capítulo 3 mostra que Jesus estava na Judéia, começou a desenvolver seu ministério e começou o batismo, né? E nós vamos ver aqui que essa questão do batismo não foi realizado essencialmente por ele, mas pelos discípulos, né? Nós vamos ver isso aqui. Mas nós temos que esse contexto inicial, esse histórico, que Jesus está na Judéia, já está com seu ministério em andamento, e surge essa questão do batismo, né? Então, Jesus está batizando, João está batizando, e o capítulo 4 vai desenvolver essa questão no versículo 1. Então, nós vamos ler do 1 ao 6, diz o seguinte, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então, nós olhamos, Jesus, ele está naquele cenário inicial do capítulo 3, realizando o batismo, e esse batismo é motivo de uma disputa, não uma disputa gerada por Jesus, mas por aqueles que começaram a ver que haviam dois que estavam batizando, Jesus e João, o Batista, e isso levantou, né, uma certa inveja em alguns que foram indagar João, e aí o capítulo 3 mostra como João, de uma maneira muito clara, ele diz que ele não era o Cristo,
e que ele se alegrava porque o noivo havia encontrado a noiva, fazendo uma referência clara que Jesus estava caminhando agora para os homens, caminhando para a igreja, e ele estava muito contente com isso. Mas o capítulo 4 nos começa mostrando isso, que não somente alguns tiveram inveja, mas que os fariseus haviam ouvido que Jesus já estava batizando mais discípulos que João. Veja, irmãos, como é fácil, né? Como é da natureza humana, ah, essa disputa, esse confronto, essa concorrência, né? E isso alcançou alguns que olhavam e queriam saber quem estava batizando mais. Esse ímpeto humano, né? Que está o tempo todo sempre buscando uma competição, buscando ser melhor, maior, mais poderoso. Isso se revela aqui nesse contexto, né? O texto nos diz que eles disseram, os fariseus haviam ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João. Aí João, o evangelista, né, João, o apóstolo, o autor deste evangelho, ele faz um esclarecimento, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus toma conhecimento de que os fariseus já tinham esse conhecimento, ele opta por não enfrentar os fariseus, ele sai da Judéia, ele deixa a Judéia, e ele, nesse momento, né, nós sabemos que ao longo do ministério terreno de Jesus, Jesus enfrenta, confronta os fariseus por diversas oportunidades, porque na maioria das vezes que eles vieram a Jesus, a intenção não era pura, era uma intenção de expor ou tentar colocar Jesus em alguma situação em que ele pudesse ser acusado de algo. Então, nesse momento, Jesus opta por sair da Judéia e ele vai com destino à Galiléia. Eu pedi para o Rafa, né, tem um mapinha aqui para nós entendermos. Rafa, se você quiser mostrar para os irmãos, nós fizemos, tem uma pequena mapinha para a gente poder ver essa situação, esse percurso mais ou menos que Jesus fez. Se o Rafa não estiver pronto agora, no final da reunião também a gente faz não chega a ser problema nenhum com isso. Jesus, então, ele sai da Judéia, né, o versículo 3, e ele vai para Galiléia. Acho que o Rafa vai conseguir, né? Então vamos só ver aqui. Se os irmãos quiserem ampliar, é só tocar na telinha que aparece aí. Pode colocar o dedo e vai ficar mais amplo, né? Então, a Judéia, irmãos, onde Jesus estava, está aqui embaixo, né? Tá vendo, os irmãos estão vendo o traço vermelho, lá embaixo, né? Nós temos uma palavra maior escrito Judéia. E Jesus queria, então, espera aí, ele queria subir para Galiléia. Sumiu o meu mapa aqui, Rafa, deixa eu ver. Ou sumiu o seu também? Ou você saiu de vez, né? Então tá bom. Estou tentando atualizar para ficar maior para todos os irmãos. Só um minutinho. Tá bom, se não, até coloca no final da reunião. Então, os irmãos veem que Jesus, ele estava na Judéia, queria ir para a Galiléia, que era ao norte da Judéia, e entre a Judéia e a Galiléia havia Samaria, as três províncias que compunham a Palestina na época de Jesus. Com isso, os irmãos vêm aqui, vamos ver se a gente consegue novamente voltar e ampliar. Ainda não deu, Rafa. Você pode preparar para o final da reunião, tá, irmão? Porque ele está cortando. Meu irmão, tá perfeito. É só botar o dedo lá e aumentar se quiser. Tá perfeito. Eu, pelo menos, para mim está perfeito. Estou vendo muito bem. Inclusive, eu aumentei a tela. É só botar o dedo lá e aumentar a tela. Aí os irmãos veem a Judéia. Sobe um pouquinho, Rafa. Os irmãos vão ver que tem a Samaria. E para cima da Samaria, nós temos, então, a Galiléia. Esse traço amarelo. Rafa, se você voltar um pouquinho para Samaria, eu vou mostrar para os irmãos. Aí, ó. Tá vendo debaixo da palavra Samaria, está escrito Monte Gerizim, que é o lugar onde estava o poço de Jacó. Então, este lugar aí que o irmão está mostrando para nós
é onde nós estamos nesse contexto do capítulo 4. Jesus, então, queria prosseguir até Galiléia, mas ele, então, entra na Samaria. Rafa, obrigado, depois a gente coloca no grupo. E aí, irmãos, o que nós temos aqui? O primeiro destaque para nós é o versículo 4. Era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Quando a gente recorre aos historiadores, aos comentaristas bíblicos, né, nós temos uma questão de percurso aqui. Jesus não queria ir para a Samaria como destino final. O destino final dele era a Galiléia. E por ser uma região de conflito entre os samaritanos e os judeus, isso remonta desde a época antes de Cristo, na realidade, quando Israel era um único reino, quando houve a separação do Reino do Norte com o Reino do Sul. O Reino do Norte teve como a região principal a Samaria, e os samaritanos foram, então, os primeiros, por causa da sua condição, na realidade, perdão, os israelitas, né, que estavam na região e compunham o Reino do Norte, por se afastarem de Deus, foram os primeiros a serem levados cativos, né, foram cativos dos assírios, e eles levavam, basicamente, irmãos, os nobres, os intelectuais, os sábios, tiravam aquilo que um povo poderia de produzir de mais inteligente para agregar à sua própria cultura, e no povo que ficava na região, eles traziam povos de outras nacionalidades, com o propósito de misturar os povos e, com isso, tirar a identidade do povo que foi conquistado, e, com isso, impedir que eles ganhassem força, se unissem e buscassem derrotar a Síria. Nesse contexto da vinda de outros povos, os judeus que estavam ali na região da Samaria, que pertenciam ao Israel e que faziam parte do Reino do Norte, quando houve a separação, eles, então, começaram a se misturar, miscigenar. E quando, depois que o Reino do Sul foi conquistado já pelo reino babilônico, e quando eles retornam e vão querer reconstruir aí Jerusalém, e os samaritanos vêm propor ajuda, não há uma aceitação dos judeus do Reino do Sul, porque entendem que eles estão misturados, que agora eles são impuros e são indignos. Isso nós temos desde o ano 700 antes de Cristo aproximadamente. Então nós estamos chegando no capítulo 4 com um histórico de conflito muito sério, porque os judeus que pertenciam ao Reino do Sul, que voltaram do cativeiro babilônico e que reconstruíram Jerusalém e o templo, eles agora entendem que os samaritanos, e passam a ser chamados samaritanos, esses judeus que estavam numa condição de miscigenação, que estavam numa condição de mistura sanguínea, que haviam casado e se dado em casamento com outros povos. Então, agora, os judeus, propriamente dito, no sentido desses que ocupam a região da Judéia, eles não reconhecem os samaritanos como os herdeiros da aliança. E por isso eles repudiam e faziam de tudo para estar longe dos samaritanos. A ponto, irmãos, deste percurso da Judéia para a Galiléia, muitos optarem por um percurso maior que passava a oeste do centro da Samaria, para que depois, lá em cima, eles cruzassem, passassem num trecho final da região da Samaria para entrar na Galiléia. Os historiadores, os comentaristas, dizem que era o percurso mais longo, mas era o percurso preferido pelos judeus para não encontrar com os samaritanos. Os judeus não comiam nos mesmos objetos de alimentação, pratos, copos, talheres, que eventualmente um samaritano tivesse tocado. Muito menos uma mulher, porque eles consideravam a mulher permanentemente impura. 2 gerações depois da época da reconstrução de Jerusalém, e que a situação se agravou,
eles entendiam que uma criança, uma mulher, criança, desde o nascimento, ela já era impura, porque viria a estar no estado permanente da impureza, porque ela viria um dia a ter o sangramento das mulheres, que é normal. Então, esse histórico é importante nós termos aqui para entender o que é este versículo 4 dizer, era necessário atravessar a província da Samaria. Jesus, então, aqui, ele está rompendo as tradições, está rompendo as imposições do povo, da nação judaica, e está, então, assumindo encontrar-se com uma mulher nessas condições, dele judeu, ela samaritana. E é esse o relato que nós começamos a ver como é uma situação de crise, uma situação de conflito, e que Jesus, ele opta, irmãos, por romper com toda a tradição do homem para atender à vontade de Deus. Ir aos samaritanos, estar com uma mulher samaritana, é algo proveniente da providência de Deus, do coração de Deus. Deus quer estar com os samaritanos, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Jesus está, então, nós vamos ver no contexto, os irmãos sabem, né, para nós é muito mais fácil hoje ler e entender, né, o que está acontecendo, do que quando João escreveu, e ele tem as comunidades cristãs do primeiro século, e João está se valendo do evangelho dessa passagem para mostrar que os samaritanos foram incluídos pelo Senhor, e também nós temos isso em Atos, e ao final da reunião, se Deus permitir, nós vamos mostrar isso, para mostrar como a obra do evangelho é para alcançar todos os povos, inclusive os samaritanos. Mas o povo judeu tinha os samaritanos como adversários, como inimigos, e eles não se davam. Por isso, quando é dito aqui, era necessário atravessar a província de Samaria, nós temos que pensar no seguinte: o quanto ou quantas vezes nós vamos ter que romper com tradições, costumes, com moralidades regionais, ou de povos, ou de pessoas, por causa do evangelho. Deus precisa de homens que estejam hoje com o coração disposto a agradar a Deus e não aos homens. Como o próprio apóstolo Pedro disse, né? Antes nos importa agradar a Deus do que agradar aos homens. E Jesus então sai aqui com esse propósito de entrar na Samaria e de encontrar com essa mulher. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Os irmãos entendem que essa é uma referência tanto a Gênesis 33 quanto a Gênesis 48, onde é dito que Jacó comprou a terra, e depois, no capítulo 33, no capítulo 42, Jacó dá a terra a José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte da hora sexta. Irmãos, olha como o Espírito Santo, né, trabalha de uma maneira tão maravilhosa. Jesus vai a uma fonte que tem um simbolismo, que tem uma devoção deste povo que está ali, que a considera sagrada, e ele vai a um lugar onde as pessoas vão tirar a água para matar a sede, para se dessedentar, e o Espírito Santo diz assim, cansado de viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Provavelmente, né, Jesus estava aqui no horário aproximado do meio-dia. O horário dos judeus, eles começam a fazer a contagem pela manhã a partir do raiar do sol, né, a partir das 6 horas. Então, 6 horas, a partir das 6 horas da manhã, nós estamos por volta do meio-dia. E Jesus, ele está cansado. O Espírito Santo enfatiza que Jesus, aqui, como homem, como alguém que tem necessidades humanas, alguém que carece de tudo aquilo que o homem precisa. Jesus precisa
respirar, Jesus precisa comer, Jesus precisa beber, Jesus precisa dosar o seu esforço físico, ele se cansa, ele é o Verbo encarnado, ele é um homem agora, e o Espírito mostra que ele está, como todos os homens estão, na fragilidade do corpo humano. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer que ele assumiu a forma de carne e sangue sem pecado para poder se comprazer, se condoer da geração de Abraão. Porque ele não veio socorrer a anjos, mas veio socorrer esta geração de Abraão, os descendentes de Abraão, porque ele sabe o que é padecer, sabe a nossa fraqueza, sabe e conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Este é Jesus, que começa e que ingressa neste cenário hostil, neste ambiente em que ninguém recomendaria que um judeu estivesse, e ele tem, numa palavra atual, né, ele está com a agenda de Deus e não com a agenda dos homens. Quem determina o que Jesus vai fazer é o Senhor e o Evangelho. E que isso também nos estimule e nos mostre que a nossa agenda, a nossa rotina, tem que ter um propósito maior, irmãos, do que cumprir o costume, do que cumprir o que seria o ciclo natural da vida humana, mas que nós tenhamos a visão de que todos nós fomos chamados ao Evangelho. E o que é necessário para os homens, talvez não seja necessário para nós, mas o que é necessário para Deus, obrigatoriamente é necessário para nós. O que tem sido necessário na tua e na minha vida, que o Senhor possa nos iluminar com isso, né? Vamos seguir, versículo 7 a 9 diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Nós já adiantamos aqui um pouco todo esse pano de fundo, e aí nós entendemos então que Jesus está rompendo com uma fronteira, com um limite, com uma barreira cultural ou de povos, ele sendo judeu, ela samaritana. Jesus rompe uma questão também muito séria, a questão de gênero, porque ele sendo homem e ela sendo mulher, não era comum o homem conversar com a mulher, ainda que esposa, em público. Muito menos um rabi, muito menos um rabi. Jesus estar conversando com uma mulher samaritana é algo que deixaria todos de boca aberta, porque isso não poderia estar acontecendo, ou não deveria estar acontecendo. E Jesus ainda rompe mais uma barreira. Jesus está conversando com uma mulher libertina ou com uma conduta moral desajustada, e ele é o santo de Deus, ele é o ente santo enviado, mas ele, como este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai estar com os pecadores. Irmãos, aqui também não há como nós deixarmos de fazer um paralelo entre Nicodemos e a samaritana. Jesus esteve com Nicodemos representando os judeus, representando na verdade aquilo que existia, ou na visão dos próprios judeus, aquilo que existia de mais alto, mais sublime, né? Um líder, um fariseu, alguém que pertencia ao Sinédrio, Nicodemos, alguém preparado, intelectualmente preparado, um homem conhecedor das Escrituras. Era entendimento da época também, para os irmãos entenderem a gravidade dessa questão da mulher, porque os rabinos achavam desnecessário ensinar as mulheres na lei de Deus, na Torá. Então, essa mulher possivelmente tinha um conhecimento muito superficial a respeito das Escrituras. E lembrando ainda, irmãos, que os samaritanos só adotavam os livros escritos por Moisés, somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Eles não consideravam os demais livros como inspirados, então, tudo que eles conheciam
e esperavam da vida espiritual, da vida com Deus, estava no livro, ou nos 5 livros de Moisés, no Pentateuco, na Torá. Esse era o entendimento que os samaritanos tinham. Nicodemos tinha o prestígio, a mulher não tinha o prestígio. Nicodemos tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras, ou pelo menos até do Antigo Testamento, que estava disposto à época. A mulher possivelmente quase não tinha nada. Nicodemos é judeu e ela é samaritana. Nicodemos é homem, ela é mulher. E Jesus esteve com Nicodemos, e Jesus está agora com esta mulher. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para todos, irmãos. Deus não faz distinção de pessoas. E que no nosso coração, em circunstância nenhuma, haja um preconceito, haja uma avaliação exterior, que nós não selecionemos pessoas, que nós não sejamos seletivos no nosso convívio, que nós não procuremos conviver somente com aqueles que possam ter características que nos agradam, mas que na nossa vida sempre haja um inquietante é necessário no nosso coração. E aí, Jesus rompendo todas essas barreiras, né? Jesus indo aonde ninguém iria, ele está agora vendo esta mulher, surpresa com o fato de Jesus promover o diálogo. Jesus cansado, provavelmente debaixo deste alto calor do dia, ele olha para essa mulher que está indo tirar a água do poço. Ela não iria conversar com ele em hipótese nenhuma, mas Jesus gera uma condição adequada. Ele envia os discípulos para irem comprar alimento na cidade. Ela jamais viria ao poço se Jesus e os discípulos todos estivessem no poço. Ela, de alguma maneira, já foi ousada de ir ao poço estando ali um homem. E quando Jesus, então, provoca a conversa, dá-me de beber, isso é mais inquietador para ela ainda, porque ele agora está puxando uma conversa. E ela, de certa maneira, o repreende. Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, como se Jesus não soubesse. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, nesse momento, né, ela está assustada, talvez perplexa. Ela já estava ali sozinha, possivelmente porque os irmãos sabem, leram, né, e conhecem a história. Ela deveria, por conta da sua conduta moral, ou ser deixada só, ou ela mesma se isolava e preferia estar só, para não ser julgada. E agora vem Jesus, esse judeu, que parece estar perdido no lugar perdido, da Samaria, e começa a puxar conversa com uma mulher e pedindo que ela lhe dê água para beber. Como é importante nós olharmos um cenário debaixo da providência de Deus. A providência de Deus, irmãos, desde a criação até a conclusão no Apocalipse, é a providência de Deus que opera em toda a história, em todas as eras, em todos os povos, em todas as nações. Tudo ocorre debaixo da providência de Deus. E aí nós entendemos que Jesus está nesse momento com ela, porque ele, na verdade, Deus ama os samaritanos, e Deus, por amar o homem, criado à sua imagem e semelhança, Deus prepara que seu filho esteja diante dessa mulher para com ela conversar. O versículo 10, então, coloca o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Nós começamos aqui Jesus com sede pedindo água.
Mas em um instante, irmãos, Jesus passa a dizer a ela: quem na verdade tem sede aqui é você. E quem tem condição de matar a tua sede sou eu. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Vejam, irmãos, essa mulher representa a maioria dos homens que não sabem a quem pedir e o que pedir. Os irmãos percebem isso? Jesus está dizendo assim: se conheceres o dom de Deus. Então ela não sabia o que era o dom de Deus e não sabia quem estava falando com ela. Ela não tinha conhecimento a quem pedir. Todos os homens estão nessa situação. Eles não sabem quem é Deus, não conhecem a Jesus e não sabem o que Jesus pode dar. Por isso que todos nós que cremos no Senhor e recebemos o dom de Deus, o Espírito Santo, a vida eterna, nós somos conclamados a levar o Evangelho a todas as línguas, povos e nações, para que a sede dessas pessoas tenha fim, como um dia nós tivemos fim à nossa sede. Se eles não sabem a quem orar, e a gente vê as pessoas perdidas, e que isso não nos traga um coração de desprezo ou de punir aqueles que buscam por desconhecer alguém que possa lhe trazer as coisas celestiais. Isso se dá por ignorância, por desconhecimento. Nós devemos reprovar a conduta porque não é correta, mas nós não devemos condenar o homem que faz isso porque ele desconhece. Claro, partindo do pressuposto que há um desconhecimento. Uma vez apresentado o evangelho e rejeitado a Jesus, aí já é uma questão da pessoa com o Senhor. Mas quantos hoje, parentes nossos, familiares, colegas de trabalho, estão envolvidos num ambiente de busca espiritual e tomando um outro caminho que não seja Jesus, e adorando e cultuando homens e mulheres que foram pecadores como nós, e tendo objetos de imagem para adoração. Porque eles não sabem a quem pedir e o que pedir. Jesus, então, oferece para elas, no final do versículo 10, eu te daria água viva. Aqui nós temos o primeiro sentido, o sentido mais literal da palavra. Jesus está falando, eu vou lhe dar uma água fresca, uma água que jorra, uma torrente de água, eu vou lhe dar um manancial de água. Nós devemos lembrar que eles estão numa região árida, numa região com escassez de água, embora onde está o poço de Jacó, é uma região que tem algumas fontes, e muitos comentaristas colocam por que Jacó, embora a Bíblia não tenha dito que Jacó tenha feito esse poço, mas a tradição permite admitir este fato como verídico. E por que Jacó teria feito este poço? Porque as outras fontes estavam muito próximas a outras tribos, e para evitar conflito, Jacó optou por ter a sua própria fonte e se esforçou para cavar este poço, e para poder, então, ter segurança e não faltar água. Num ambiente desse, é difícil para nós, irmãos, que abrimos a torneira, 4, 5, 6, 10 torneiras em casa, e sai água, irmãos. E a água que sai da nossa torneira nós podemos beber. Nós não temos ideia do que é ter dificuldade, Pelo menos na minha geração, talvez irmãos mais antigos que tinham mais dificuldade, mas também acho que nem os irmãos mais antigos, talvez os pais e avós desses irmãos mais antigos tenham vivido em ambiente de poço, com falta de água encanada. Mas ter um acesso à água era algo muito precioso. E Jesus, então, vem falar para ela, olha, eu vou te dar uma fonte de água fresca, viva, que jorra, que não para, que não fica de modo nenhum, como se diz, parada.
Esse, esse é o o primeiro significado do que Jesus está falando. E ela entendeu isso. Mas tem um sentido em que Jesus usa, fazendo uma referência a algumas passagens do Antigo Testamento. E eu queria fazer, em especial, a leitura de Jeremias 2,13 para os irmãos, que diz o seguinte. Jeremias 2,13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Quando Jesus fala para esta mulher que ele vai dar uma água viva, ele sai do plano terreno e vai ao plano celestial. Ele não está mais falando de uma questão física, uma questão natural, uma questão de recursos hídricos, mas Jesus está falando agora e fazendo referência àquilo que é uma necessidade interior do ser humano. Jesus está falando que daria uma água que produziria vida naquela mulher e que nenhuma daquelas águas poderia dar. E quando Jeremias faz menção deste versículo, irmãos, vou ler de novo para os irmãos, veja como é precioso este versículo. Deixa eu virar a folha aqui. Ele diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Nesse processo de miscigenação que o Reino do Norte passou, irmãos, até mesmo eles adotaram falsos deuses, ídolos. E nesse processo, eles se distanciaram de Deus. Porque dois males cometeu o meu povo. O que Deus julga como mal, a mim me deixaram. O manancial de águas vivas. Deus é o manancial de águas vivas. Mas como o homem tem necessidade de satisfação, quando ele se afasta de Deus, ele vai tentar preencher o seu vazio com todas as formas, entre aspas, de água para se satisfazer. Mas essas águas vão estar não guardadas pelo Espírito Santo, mas elas vão estar guardadas pelas afeições e afetos humanos. E aquilo dura pouco tempo e se esvai e começa a vazar. Não é isso quando o homem busca satisfação em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Quando a gente se distancia do Senhor, e talvez os irmãos já tenham tido experiência, eu já tive essa experiência, a gente começa a dar valor para as coisas terrenas e vai se entupindo das coisas terrenas e buscando. E as coisas terrenas podem ter vários sabores. Podem ser as coisas mais nobres que a produção intelectual humana pode fazer, inclusive a religião, inclusive a arte, a cultura. E cada uma dessas coisas, dentro vou usar esse termo, né? Dentro da hierarquia de propósitos, tem o seu lugar, não é? Mas essas coisas são incapazes de preencher e satisfazer a essência do homem para o qual ele foi criado, que é adorar a Deus. Se o homem se distancia do manancial da vida, ele vai ficar árido e seco. Em terra seca, nada do que planta floresce, dá. Por isso que quando alguém, um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, não está junto às fontes, ele é árido, ele é seco, ele começa a manifestar dores no sentido das fraquezas humanas, passa a ser alguém inteiramente insatisfeito, e com razão, porque ninguém pode se alegrar num ambiente de sequidão, de aridez. Por isso que Jesus olha para essa mulher com um coração extremamente amoroso, gracioso, e ele vem falar para ela: se volte ao manancial da vida. Venha, deixe essa cisterna rota. Venha aquele que pode verdadeiramente te saciar. Nós seguimos no versículo 11,
até o 15. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Entendamos, né? Um manancial a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Irmãos, só antes de fazer um comentário aqui dessa pequena porção, quando Jesus, né, que era só para os irmãos que quiserem anotar isso, quando Jesus fala que lhe daria do dom, o versículo 10, se conheceras o dom de Deus, Romanos 6, 23, os irmãos quiserem anotar, diz que o dom de Deus é a vida eterna. E claro, irmãos, a vida eterna é Jesus, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Jesus, em outras vezes, diz, eu sou a vida eterna. Então, se conheceras o dom de Deus, Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Jesus está falando do dom de Deus, ele está falando, no contexto imediato, da vida eterna, está falando dele, porque a vida eterna só está nele, e está falando no Espírito Santo, que o homem não pode receber a vida eterna se não for pelo Espírito Santo habitar nele, né? Então, só para esse ponto eu tinha deixado, e agora nós seguimos, então, nessa porção de 11 a 15. Quando a mulher fala assim de novo para Jesus, né? Olha, o poço é fundo. Você não tem com que tirar água. Ela está entendendo, irmãos, que essa água viva, assim como Nicodemos não entendeu que era nascer de novo, ela está dizendo assim, bom, esse poço ele é fundo. Você não tem o balde. Ela tinha. Mas como o judeu não tocava em instrumentos tocados pelos samaritanos, muito menos por um instrumento manuseado por uma mulher, porque ele estaria completamente impuro, e o judeu tocando um instrumento impuro, ele estaria impuro. Então, ela nem cogita oferecer o balde ou o que for ali para tirar água, porque sabia que ele, sendo judeu, jamais tocaria naquilo. E ela fala assim, bom, o senhor não tem o balde, o poço é fundo. Como o senhor vai fazer para me dar essa água que jorra, essa água viva? Aí ela diz algo interessante. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? O que ela pensa? Jacó, esse servo de Deus, esse homem de Deus, do qual veio as 12 tribos, do qual veio a aliança, do qual estava toda no qual, né, nesse contexto de Jacó, os samaritanos estavam incluídos e eles se pegavam nisso porque nesse lugar, quando nós começamos a falar de Sicar, que a maioria dos irmãos entendem que era Siquém, e aí nós temos a referência em Gênesis, quando Jacó está em Siquém, ele faz ali o altar e ele se consagra a Deus em Siquém. E Siquém é nessa região da Samaria. Por isso que os samaritanos se ligam a Jacó, entendendo que este monte onde Jacó estava e onde ele fez o altar, que é o Monte Gerizim, e posteriormente, no ano 400 antes de Cristo, eles construíram um templo para adorar, rivalizando com o templo de Jerusalém. Porque eles se distanciaram a tal ponto, e aí eles começaram a desviar a palavra de Deus e estabelecer que em Deuteronômio 12, quando diz que Deus estabeleceria um lugar onde colocaria o seu nome,
eles diziam que era um monte Gerizim, onde estava próximo o poço de Jacó, onde estava Sicar, que na época de Gênesis era Siquém, e que este monte, então, era o lugar sagrado. E Jacó construiu o poço ali. Agora, como que Jesus, sem instrumentos, sem fazer esforço, sem meios de pegar a água do poço, poderia dar água? Então ela pensa, então, de fato, se ele conseguir fazer isso, ele é maior do que Jacó. Aí ela indaga Jesus. E aí Jesus, mais uma vez, no seu grande amor e desejo pela salvação dos samaritanos, ele diz assim: quem beber desta água tornará a ter sede. A vida humana, irmãos, queridos irmãos, ela é um constante insaciável. O homem, o ser humano, ele é insaciável. Nada satisfaz o homem. Quando o homem está longe do manancial de água da vida, ele busca a satisfação de inúmeras maneiras, e nós já falamos disso. Para quantos, né? O primeiro emprego vai ser o que vai dar satisfação, o casamento é o que vai dar satisfação, o primeiro salário é o que vai dar satisfação, a casa nova vai dar satisfação, o carro novo vai dar satisfação. O 13º, o 13º é incomparável, o 13º vai dar satisfação. Quanto tempo dura o 13º? As férias, né? O dia que antecede as férias, né? Vai conversar com o trabalhador no dia que antecede as férias. Radiante, alegre, né? Tudo mil maravilhas. Encontra com ele no último dia das férias, cabisbaixo, aborrecido, enfiado num sofá com a TV ligada, torcendo para não chegar o dia seguinte. O homem é um constante insaciável. Nada pode satisfazer o homem. E Jesus vai, de uma maneira muito clara, dizer isso para ela. E aí ele oferece para ela, novamente, né? Jesus coloca para ela essa questão. Ele não estava falando de uma fonte terrena, ele não estava falando de uma água biológica, física, material, de um recurso hídrico da terra, mas ele estava falando, então, definitivamente, de uma água que não somente satisfaria ela naquele momento, mas permitiria que ela, por toda a eternidade, irmãos, veja a grandiosidade disso, por toda a eternidade, estaria suprindo, alimentando e satisfazendo esta mulher. Agora, irmãos, um ponto que eu queria que os irmãos considerassem. Por um lado, nós já não encontramos, por um lado não, é certo que nós já encontramos essa fonte que jorra para a vida eterna. E é certo que nós já não temos mais sede. Veja como isso é real na minha e na sua vida. Nós não temos mais busca para encontrar a Deus. Por quê? Nós encontramos a Deus. Nós não temos mais busca para encontrar o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque nós já encontramos o mediador. Nós não temos mais desespero, me entenda o que eu estou dizendo, para encontrar alguém que perdoe os nossos pecados, porque nós encontramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós deixamos a morte e estamos na vida. Não é fato que nós temos a segurança de ter encontrado a Jesus, o Verbo vivo, o Filho de Deus, e que isso trouxe paz ao nosso interior. Ou nós ainda nos encontramos todas as manhãs procurando, eu preciso dar um sentido para a minha vida, eu preciso encontrar. Eu não estou dizendo, e não confunda os irmãos com circunstâncias, tribulações, provações, tentações, isso são coisas distintas. Eu estou falando que interiormente nós não temos paz com Deus, nós não encontramos a fonte que nos sacia. Veja aqui, irmãos, eu vou ler o versículo de Isaías, vou ler os versículos 3 a 6 do capítulo 12. Acho que a Cris mencionou durante a semana, ela coloca, Isaías diz assim, né? Vós com alegria
tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai, irmãos, relembrai que o seu nome é excelso. Queria convidar os irmãos, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Irmãos, não é isso que hoje acontece conosco? Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Nos momentos que nós nos encontramos tão premidos, né, pelas circunstâncias, nos momentos que nós nos encontramos secos, às vezes áridos pelas circunstâncias do dia, não há uma fonte dentro de você, não há uma fonte dentro de mim. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a cantar os hinos, os louvores, quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos lendo a palavra, irmãos, não há uma mudança na nossa situação? Quando nós invocamos o nome do Senhor, clamamos a Ele, não há, de fato, uma mudança interior em nós? Essa fonte já está em nós. Nós temos a fonte que jorra para a vida eterna. Vamos seguir, irmãos? Só fazer um destaque aqui, né? Da magnitude, da grandeza do Senhor no seu aspecto do ministério terreno. Nós encontramos um homem que estava cansado, sedento, precisando de água, com uma carência nítida, né? Uma carência da sua vida humana, uma carência física, mas ele agora está detido, inclinado a cuidar da carência espiritual dessa mulher samaritana. Jesus, ao contrário de todos os homens judeus daquela época, não despreza as mulheres, não reprova as mulheres, não condena as mulheres, ele se aproxima das mulheres com o amor de Deus, o mesmo amor para os homens, o mesmo amor para as mulheres, o mesmo amor para os judeus, o mesmo amor para os samaritanos, o mesmo amor para os gentios. Jesus manifesta o amor de Deus e ele vem se compadecer, se condoer da carência desta mulher. E agora o versículo 16, irmãos. Olha como as coisas vão ficando para ela, né? Que pede, Jesus, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha mais que vir buscar. Nós percebemos a dificuldade dela conseguir entender que Jesus está falando de algo espiritual, de algo eterno. Eu não quero mais voltar, né? A mulher está dizendo assim, eu não quero mais voltar para esse poço aqui. Isso aqui dá um trabalho danado, dói minhas costas, fico com o braço dolorido, tem que vir várias vezes buscar água, tem que olhar na janela para ver se não tem ninguém na rua, se ninguém vai comentar de mim, venho no sol ardente aqui porque ninguém vem buscar água ao meio-dia, né? E ela coloca tudo isso aí Jesus, no versículo 16, ele fala assim, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste. E esse agora que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher está falando com Jesus a respeito de água, de sede. E Jesus agora fala, bom, você quer dessa água? Essa água que jorra para a eternidade, essa água que não para mais, essa água que flui. Então, vamos começar. Vai e chama o teu marido. E ela responde, né, que não tem marido. E Jesus fala, não, você disse certo. Você já teve 5. A questão é 5 divórcios, 5 falecimentos, divórcios e falecimentos. O fato é que essa mulher, buscando se satisfazer, porque o homem é um constante insaciável, ela buscou por 5 vezes
fracassou em 5 vezes e estava agora numa situação pior do que as 5 vezes anterior, porque este último homem com quem ela estava não estava legalmente casado com ela. E a busca dessa mulher por satisfação se revela nesses atos, e Jesus quer mostrar para ela que todo o procedimento dela, até aquele instante, não lhe tinha dado satisfação. Iria continuar dessa maneira, mantendo ela ainda insaciável. Mas também, irmãos, há algo aqui importante, eu creio, para nós entendermos que Jesus está lidando com algo que ele está reprovando. A conduta dessa mulher é reprovável, moralmente reprovável. Ela vem neste relacionamento, né, com este último, de modo ilícito, ilegal, imoral. Até mesmo na época, os rabinos toleravam no máximo 3 casamentos. Ela tinha passado por 5. Se a gente considerar 5 erros, 5 falhas, vamos nos permitir pensar dessa maneira. E ela buscando satisfação, buscando encontrar o sentido da vida. E agora ela está num cesto que ela não tem mais nem preocupação de casar. Ela está numa situação absolutamente inadequada. Então, Jesus começa a iluminar. E não é essa a obra do Espírito Santo, irmãos, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, que ele começou a nos iluminar e esquadrinhar. Não é o Espírito Santo que varre a casa na procura da moeda perdida. Não é o Espírito Santo que vem atrás do pecador. E não é agora Jesus que vai ao encontro dessa mulher com o coração dele ardendo, saltando para que ela se arrependa e venha saciar a sua sede. E quando ela é iluminada, né, nesse processo que vai sendo iluminado, por que Jesus trata com isso? Porque os pecados, irmãos, fazem separação entre nós e Deus. Por isso que a mensagem do Evangelho nos leva, de fato, a nós, ou a mensagem do Evangelho deve nos levar ao arrependimento. Não é isso que nós vemos em Atos? Pedro dizendo àqueles que ouviam em Pentecostes: arrependei-vos e sejais batizados no nome do Senhor Jesus. Jesus não começa o ministério dizendo arrependei-vos. João Batista não vem falar arrependei-vos. E Jesus está mostrando que o que pode impedir que ela tenha rios fluindo, o que pode impedir dela experimentar essa água abundante, ela se manter indiferente com a necessidade de mudança e de arrependimento que o Evangelho nos prega. Jesus ilumina para que ela entenda que o proceder dela está inadequado, mas que ela não está, por isso, desprezada. Jesus está abrindo o caminho da salvação para ela. E nós seguimos aqui, né, olhando que Jesus, quando confronta ela nos 5 casamentos, nas 5 tentativas frustradas, que Jesus conhece os pecados dela, e que mesmo conhecendo que ela é uma pecadora, Jesus não passa ao largo. Jesus conhecia os seus pecados antes de te alcançar, irmão. Ele conhecia os meus todos. E ele veio a mim em amor. E estendeu a sua mão misericordiosa, e eu recebi o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do Alex. Esse Jesus, quando eu digo esse Jesus, com todo respeito e reverência, né? O nosso amado Senhor Jesus, o Altíssimo, o Eterno, o Senhor dos Senhores. Esse que criou todas as coisas, que criou o sol causticante, né? Que estava ali, deixando eles com sede, produzindo aquele calor. Eu estava falando aqui em casa, com a Aline, com as crianças, né?
O sol, essa bola de fogo que é quase indecifrável, difícil de compreender, que está ali todos os dias, que ninguém acende o sol e desliga o sol. Este sol, criado por Deus, criado por este que estava diante da mulher, e esta água que ela queria beber daquele poço de Jacó, criado por aquele que estava diante dela, o autor do sol, o autor de todas as fontes da água. E o único que pode dar a água que jorra para a vida eterna estava diante dela em compaixão, misericordiosamente, oferecendo a ela não a condenação, não a destruição, não o desprezo, não a segregação, por ser mulher, por ser samaritana, por ser pecadora, por ser moralmente reprovável. Jesus está amando aquela mulher com o evangelho, com o amor de Deus, né? Vamos tentar concluir o mais rápido possível aqui. Versículo 19. O Senhor disse-lhe à mulher, versículo 19, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes, irmãos, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela então diz, olha, o Senhor revelou meu passado. Talvez, se fossem as mulheres samaritanas do convívio dela, que faziam a fofoca como é de todo ser humano, não haveria novidade alguma, ou surpresa alguma. Mas um homem judeu de fora, que a encontra uma única vez e revela todo o seu passado, e o passado tenebroso que ela teria vergonha, ou seu estado atual, de estar com um homem que não era seu marido, que a envergonhava mais ainda, este homem sabe disso, conversa com ela e fala de uma maneira tão atraente que ela não consegue se separar dele. E aí o que acontece, irmãos? A atitude dela é comum quando nós somos confrontados às nossas fraquezas e falhas. Ela traz um assunto aparentemente espiritual ou um assunto teológico, vamos falar de adoração. Ela não dá abertura para Jesus continuar no assunto da vida dela. Mas ela então vem trazer um assunto com aparência espiritual. E às vezes nós preferimos, né, para não enfrentar as nossas falhas e fraquezas, sermos iluminados pelo Senhor, não admitirmos que irmãos possam nos iluminar, nos corrigir, nos admoestar. Quando acontece uma situação dessa, talvez nós queiramos provocar um assunto aparentemente espiritual, teológico. O que é isso, o que é aquilo? Para fugirmos do confronto que é necessário. O Espírito Santo, a palavra de Deus, nos ilumina, irmãos. A palavra de Deus precisa nos iluminar para gerar arrependimento hoje. Hoje é o tempo do arrependimento. Hoje é o tempo de recomeçar. E quando ela traz esse assunto, né? Onde nós devemos orar? Em Gerezim, onde nós construímos o templo, embora este templo construído pelos samaritanos já na época de Jesus já havia sido destruído, mas este item que era considerado sagrado pelos samaritanos permanecia, tanto o monte quanto o poço. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. É aqui mais uma vez destacado, irmãos, vós adorais o que não conheceis. Só há possibilidade de uma genuína adoração quando nós conhecemos, eu vou usar esse termo entre aspas, por favor, o objeto da adoração. Deus não é objeto,
mas é o alvo. Talvez a palavra melhor seja alvo. Quando nós conhecemos o alvo da adoração. Jesus está dizendo, vocês não têm condição de adorar a Deus, porque vocês não conhecem a Deus prescrito nas Escrituras. Vocês tomaram uma parte da Escritura, rejeitaram o resto, introduziram outros ensinamentos, vocês se afastaram da linha da aliança de Deus, baseada nas promessas de Deus, e trouxeram elementos humanos. Todas as vezes em que há elementos humanos na adoração, nós nos distanciamos da genuína adoração. E Jesus prossegue, vem a hora e já chegou. Percebam aqui, irmãos. Olha o caráter de urgência que Jesus dá a essa palavra. Vem a hora e já chegou. Isso manifesta urgência na adoração. Isso manifesta que Jesus está fazendo um convite a esta mulher. Isso não é lindo, irmãos? Jesus está convidando, naquela hora, naquele momento, aquela mulher a adorar o Deus que ela desconhecia e que ela dizia conhecer. E Jesus está dizendo para ela, vem a hora, é agora, é nesse momento. Irmãos e irmãs, é agora que Jesus quer que nós o adoremos. É nesse instante. É no lugar onde nós estamos, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura como seus adoradores. Espírito e verdade. O que isso significa, irmãos? Primeiro, Jesus não tem uma representação física. Jesus não pode ser, pelo fato de ser espírito, ele não pode ser representado fisicamente. E aí, com isso, nós derrubamos toda forma de imagem, toda forma de escultura, toda forma de representação, de você apresentar algo físico como vinculado a Deus, porque Deus é espírito. Deus rejeita qualquer forma de representação humana. Mas Jesus diz assim, olha, não é nem mais em Jerusalém, porque se fosse ainda, se nós fôssemos manter a antiga aliança, Jesus está falando para ela, os judeus têm razão, porque a salvação vem dos judeus. E aí Jesus está dizendo o seguinte, mas eu estou introduzindo agora algo completamente novo. O Monte Gerizim e o templo em Jerusalém, eles estão ficando ultrapassados, obsoletos. Eles não mais exercerão qualquer tipo de vinculação à adoração a Deus, porque Deus procura agora aqueles que adoram em espírito. Percebam, irmãos, que esse espírito que está aqui é o espírito com letra minúscula. Há um entendimento de que essa adoração começa no nosso interior, essa adoração começa com o Espírito que Deus nos deu e que foi habitado pelo Espírito Santo quando nós cremos. Essa adoração parte de algo interior e não exterior, por isso que não é mais em Jerusalém, não é em Gerizim, mas nós estamos agora com uma adoração interior. Jesus está rejeitando toda a necessidade das coisas exteriores, daquilo que pode fazer com que o homem crie uma dependência exterior. E ainda hoje, irmãos, há tanto templo em Jerusalém e há tanto Monte Gerizim no meio dos nossos irmãos. Há ensino dizendo que coisas exteriores e coisas com feição bíblica, usando versículos da Bíblia, para vincular os nossos irmãos a questões geográficas, a questões de estrutura humana, a questões de ministério. Há ensinos dizendo que se não for batizado no ambiente de confissão daquele credo, daqueles irmãos, não é um irmão, não é um filho de Deus. Percebam como Jesus, o que ele está falando aqui é libertador, irmãos. Porque Jesus está pondo fim a uma vida de ritual, a uma vida no sentido pejorativo da religião humana, de se criar religiosos, em que estar no templo,
que estar num ambiente de culto, num ambiente onde outros estão, e que nós facilmente somos induzidos ali, talvez quase que como um teatro, manifestar uma adoração, mas com a mente distante. Lembrem que Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Adorar em espírito significa que é algo que parte do nosso interior e é movido pelo Espírito Santo de Deus. A origem dessa adoração está no Espírito Santo. Ninguém pode adorar a Deus sem o Espírito Santo. Filipenses 3:3, Paulo diz: a quem sirvo a Deus em meu espírito. Não é? Nós estamos inseridos nele. E é ele que promove a genuína adoração. Nós não precisamos das coisas exteriores. Não há mais lugares santos, sagrados. Não há lugares onde a presença de Deus é sentida. Os irmãos não estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque o templo de Deus hoje, no sentido pleno absoluto, é Jesus Cristo e a sua igreja, a qual somos nós, né? A casa de Deus. Cristo, a plenitude de Deus, a igreja, a plenitude de Cristo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E também Hebreus 3, a qual casa sois vós, né? Se referindo à casa de Jesus, que Jesus é fiel em toda a sua casa. Não existe lugar santo, não existe necessidade de ir em qualquer ambiente para alcançar a Deus. Existe necessidade, sim, de nós termos a nossa vida devocional particular e ter a nossa vida congregacional. O nosso, que é mais do que congregacional, é a nossa vida comunitária, a vida de comunhão, a vida de família, né? E aí, nós entendemos a questão da verdade, irmãos, como um ponto fundamental. Não há possibilidade de adorar a Deus apartado da verdade. No primeiro sentido, Jesus é a verdade. Eu sou a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Não há como adorar a Deus distante da palavra de Deus. Não há como adorar a Deus contrariando a palavra de Deus. Por isso, a nossa adoração, ela só é real e aceita pelo Senhor quando movida pelo Espírito Santo, quando é algo interior e quando ela está de modo adequado, cumprindo a palavra de Deus. Essa é a verdade. Mas também há um outro sentido para a verdade. Quando nós, então, temos sinceridade, nós estamos fazendo e estamos agindo e vivendo, não pense somente em adoração das nossas reuniões, não pense somente em adoração com um grupo de irmãos, não pense somente em adoração quando estamos cantando hinos. Pense em adoração quando o Espírito Santo, a unção, está nos guiando e governando, seja no ambiente de trabalho, relacionamento, no ambiente social, e nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos nos sujeitando à palavra de Deus. Concluindo, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus, no versículo 26, irmãos, ele fala claramente, abertamente, expressamente: eu sou o Messias. Não há mais necessidade de esperar ninguém. Não há mais necessidade de se aguardar. Eu sou este que fala contigo. Então aí os discípulos chegam, ficam admirados, porque os irmãos já sabem porque eles ficaram admirados, de ver alguém que era considerado um rabi, um homem no judeu, na Samaria, conversando com uma mulher indigna. E aí Jesus, ele então confessa que ele é o Messias. Não confessou isso para Nicodemos, não fez essa confissão na Judéia, não fez essa confissão em Jerusalém, não fez essa confissão para os seus discípulos.
ele fez essa confissão para uma desprezada a mulher. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa, irmãos, nos manter com esse coração. Como essa mulher teve, diante dessas palavras, que entraram fundo no seu coração, e talvez ela não tivesse tido toda a revelação, porque ela ainda, quando ela vai à cidade, ela fala assim, será este o Cristo? Mas percebam a dificuldade para essa mulher, tudo que estava acontecendo em poucos minutos com essa mulher. E ela aqui tem uma atitude que fala conosco. Porque o Espírito Santo disse o seguinte, ao versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Nós começamos este capítulo com uma mulher indo com um cântaro tirar água para matar a sua sede. Nós terminamos esta porção com a mulher que não tirou a água do poço, mas matou inteiramente a sua sede. E talvez o Espírito Santo esteja dizendo o seguinte para nós, deixar o cântaro significa que ela encontrou verdadeiramente a fonte a jorrar para a vida eterna. E que essa fonte já estava atuando. E que a vida antiga, a busca antiga, a inconstante insatisfação tem encontrado um fim. Ela não precisa mais do cântaro. Ela não precisa mais da vida velha. Ela não precisa mais buscar uma cisterna rota. Ela não precisa mais desse cântaro que tem uma capacidade limitada de fornecer água para ela. Ela deixou o cântaro. E ela transbordou e foi para outros anunciar a palavra, dizendo simplesmente, encontrei alguém que disse tudo a meu respeito. Irmão, se eu e você, nós fôssemos essa mulher, que tivéssemos que envergonhar do nosso passado e do presente, você falaria com tamanha alegria que tinha encontrado alguém que disse tudo a seu respeito? Você faria isso? Mas algo aqui, esse é o meu entendimento, que aconteceu poderosamente no interior dessa mulher, que ela então começou a tirar com alegria águas da fonte da salvação, e ela transbordou para esses homens. Nós não vamos terminar o restante, né? Porque aí tem tem uma inserção a partir do versículo 31, e nós deveríamos voltar no 39 ao 42, mas não vai dar mais tempo. Aí eu vou deixar para o irmão completar na semana que vem, e aí o irmão pega do 31 ao 42, de surpresa, de bate-pronto aqui, já fica com o nosso amado irmão para a próxima semana. Que Deus nos guarde e nos abençoe no nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que nós sejamos inteiramente renovados no nosso relacionamento com o Senhor. Nós somos compadecidos, nós somos tremendamente alcançados pelo teu grande amor e lembramos que o mesmo amor que o Senhor teve para esta mulher pecadora, o Senhor teve para mim, teve para meus irmãos, no dia que o Senhor nos encontrou, conhecendo todos os nossos pecados. E o Senhor poderia ter nos destruído naquele momento, poderia ter nos largado eternamente abandonados, mas o Senhor abriu o seu interior e dele o dom da vida veio até nós e nós recebemos essa fonte a jorrar e décadas se passaram e nós continuamos bebendo essa fonte. Ajuda-nos, Senhor, a restabelecer a adoração genuína que parte do nosso íntimo com sinceridade. Nós queremos ser esses verdadeiros adoradores e ouvir o teu convite nessa noite que clama para que nós sejamos esses que adoram o Senhor e Espírito em realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.